Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me segue. A gente pensa que tomar a nossa cruz é a gente simplesmente ter um fardo. Só que a gente não pode se esquecer que nós estamos falando de uma declaração que aconteceu há 2000 anos atrás. E essa interpretação que nós temos hoje, de colocar um peso nas costas e seguir a Jesus, não é certamente a interpretação que aquelas pessoas há 2000 anos atrás, naquele contexto, naquele cenário fizeram. Cruz, para essas pessoas, é igual a morte torturante. A pior morte que podia ter alguém. As piores pessoas da sociedade tinham essa morte de cruz. E não é à toa que nós temos o Cristo e 2 ladrões do lado. Então, quando Jesus está falando para essas pessoas assim, ó, tome a sua cruz, traduzindo, Jesus está dizendo para eles assim, ó, morram. Um efeito do evangelho é salvar a gente. Só que essa salvação, ela se condiciona a morrer. Morrer para então segui-lo. Então não é simplesmente a gente pegar um conjunto de doutrinas, colocar sobre as costas e seguir a Jesus. Porque aí a gente se torna os fariseus. A gente se torna as pessoas que medem a sociedade pela letra. Porque, tá pesado pra mim, tem que estar pesado pra você também. Só que tomar a sua cruz e segui-lo é morrer pra si, e não é uma morte simples, é uma morte que dói, tem torturação, que tem acusação, que a gente vai sofrer ataques, comentários, porque lembram, a gente tá no sentido oposto a esse mundo. Então seguir a Jesus não é um caminho de facilidade. O evangelho não é um livro romântico, não é Disney, não é conto de fadas. Salvação é tomado por esforço. Por quê? Porque continuar nesse caminho requer esforço. Morrer pra si e continuar nesse caminho com o Cristo requer esforço. Só que aqui nós temos uma outra revelação. Não tem como segui-lo sem morrer. É diferente segui-lo e acompanhá-lo. Acompanhá-lo é uma coisa, segui-lo é outra. Eu posso estar na sua companhia. Eu posso estar com você. Só que seguir não é estar com Jesus. É ser um em Jesus. Você é um fragmento de quem Cristo é. Então, para estar na companhia dele, que é o que a multidão fazia, basta estar. Não precisa de cruz. Não precisa morrer. Não precisa deixar pra trás o seu velho homem, não precisa disso, porque está na companhia. Agora, pra você segui-lo, pra você falar, Senhor, por esse caminho que o Senhor vai, eu vou, aí você precisa tomar a sua cruz, que em outras palavras é morrer. Você precisa morrer pra si, pra então ter a capacidade e entrar pela porta da salvação. Salvação não é simplesmente algo que você encontra no final da vida. Salvação não é um ingresso que você chega no céu e entrega para Deus. Salvação é aqui e agora. Esse é o convite de Jesus. O convite de Jesus, ele é o convite de deixar para trás o que pra gente tem valor, mas que não é o que realmente importa. Quando Saulo se encontra com Jesus, ele é o fariseu dos fariseus. Ele era o cara da doutrina, ele era o cara da lei. Quisesse sentar com alguém para falar sobre lei, era ele. E era por isso que ele estava perseguindo e matando os cristãos, porque na cabeça dele são falsos cristãos. Só que tem um dia que ele se encontra com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, a frase de Jesus pra ele é: você vai aprender a padecer pelo meu nome. Difícil, hein? Padecer pelo seu nome? Mas eu estava acostumado aqui com a lei, com um conjunto de regras. Não, eu não quero falar com você sobre teologia. A conversa com Jesus, ela não é teóloga. Ela é humanitária. Jesus não se trata de teologia, ele se trata de humanidade. Então não é quanto sabe da Bíblia, não é o quanto sabe da lei. É que tipo de pessoa e de que tipo de prática você tem no seu dia a dia. Então agora, rapaz, isso aí que você sabe sobre a lei, ok. Agora você vai aprender uma outra coisa. Padecer pelo meu nome. Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me segue. É muito mais difícil seguir a Jesus no caminho dele do que aprender as leis. E a gente só vai entender, a gente só vai tomar a decisão de seguir a Jesus e a gente só vai ter coragem de negar a si mesmo quando a gente entender uma coisa. Uma coisa. É quando a gente entender que estar com ele no caminho dele é mais importante do que ter o que a gente tem antes de morrer para si próprio. Porque enquanto a gente estiver apegado aos nossos poderes, ao nosso cargo, aquilo que a gente tem, enquanto a gente estiver acomodado aos benefícios de ser um cobrador de impostos, imagina os privilégios que Mateus tinha, os acessos, os benefícios. E ele teve que deixar tudo para trás para seguir o Cristo. Porque ele entendeu que o que ele tinha aqui tinha preço, mas não tinha valor. Essa é a conta do evangelho. Negue-se a si e me segue. Morre pra si e me segue. Como Jesus?
entendendo que tudo que você tem aí é nada perante ao que eu tenho aqui.